Fala, minha galerinha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nessa aula de hoje vamos dar continuidade às operações dentro do conjunto dos números racionais. Lembrando que o número racional é o número que pode ser escrito em forma de fração ou também na forma aí de números decimais, igual esse item C está escrito ali. Então, inicialmente vamos fazer essas questões aí para aprimorar essa parte da matemática pura, que é os cálculos, e nas próximas aulas vamos trazer exercícios contextualizados para a gente trabalhar com questões interpretativas, beleza? Então, olha só, nessa primeira questão, que eu vou reescrever aqui, ó, letra A letra A ele abre parênteses e coloca menos 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 10, certo? Que multiplica menos 1 sobre 10. Caímos nessa operação. E aí, numa multiplicação de fração, como é que a gente resolve uma multiplicação de fração? A gente multiplica numerador com numerador, certo? E denominador com denominador. Lembrando que temos uns sinais aqui, ó, que temos que fazer o jogo de sinal. Por exemplo, menos com menos é igual a mais. 1 vezes 1 é igual a 1. 10 vezes 10, isso é igual a 100. Beleza? Então, esse item aí fica 1 sobre 100. Na letra B, certo? Na letra B, nós temos aqui, ó, menos 5 sobre 12 elevado a zero. E dentro das propriedades de potenciação, aprendemos o seguinte, que todo número elevado a zero, certo? É igual a 1, e não importa que número seja esse que está aqui, tem o expoente, no caso zero, o resultado da operação sempre vai ser, no caso, igual a 1. Vale ressaltar que essa operação podemos escrever ela da seguinte maneira. Veja bem, ó, vou reescrever ela aqui de novo, ó, menos 1 sobre 12, certo? Elevado a zero. Isso daqui é a mesma coisa que menos 5 elevado a zero, dividido por 12 elevado a zero, beleza? Então, todo número elevado a zero é igual a 1, e não importa o sinal, todo número elevado a zero aqui na parte do meu denominador também vai ser igual a 1. E 1 por 1 também posso reescrever dessa outra maneira, beleza? Resolvendo aí a nossa letra C, na letra C ele fala que é menos 0 mais, né? Mais 0,5 elevado ao cubo, certo? Isso daqui eu posso reescrever da seguinte maneira, como 0,5. Como ele é positivo, eu não vou colocar esse sinal ali do lado. Então, é 0,5 que multiplica 0,5, que multiplica novamente 0,5. Beleza? Fazendo essa multiplicação aí, temos como resposta, certo? 0,125, beleza? Mas olha só, eu também posso encarar esse resultado aqui de uma outra maneira. Por exemplo, eu quero trabalhar agora não mais com essa parte decimal, mas com parte de fração. Então, eu vou reescrever essa mesma parte aqui de maneiras diferentes, mas compreendendo o mesmo conceito. Por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 10, que multiplica, no caso aí, ó, 5 dividido por 10, que multiplica 5 dividido por 10. Eu não coloquei entre parênteses apenas pelo fato aí desses números, no caso, serem positivos, beleza? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5, isso vai dar igual a 25. 25 vezes 5, isso é igual a 125. Tudo isso dividido por quanto? 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10 é igual a 1.000. Então, esse resultado aqui fica 125 dividido por 1.000. Beleza? Descendo mais um pouco aqui, para a gente finalizar essa operação, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. O 1.000 tem quantos zeros? O 1.000 ele não tem, no caso, 3 zeros. Então, é como se eu escrevesse esse 125 e começasse a contar o número de casas aqui, ó. Eu andei 1, 2, 3, a vírgula vem parar aqui,
e eu simplesmente adiciono 0 e eu tenho aí duas respostas aí iguais e duas maneiras de encarar esse tipo de questão que vai da maneira que você mais se identifica, beleza? Então a letra C, ela foi resolvida aqui. Agora vamos partir para a letra D. Vou pegar minha super mega ultra borracha, vou limpar todo esse quadro aqui para a gente continuar, para ganhar mais espaço, certo? Apaguei, tudo ok. E vamos para a letra D. A letra D, ele coloca lá, ó, menos 3,6 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos, vou até escrever aqui, ó, letra D. É a mesma coisa no caso aqui, ó, reescrevendo novamente, menos 3,6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 3,6, certo? Que multiplica menos 3,6. O resultado dessa operação aí, ó, menos com menos vai ser igual a mais, 3,6 vezes 3,6 é a mesma coisa que 12,96. Eu também posso encarar esse resultado de outra maneira, veja bem. Menos 3,6 é a mesma coisa que 36 dividido por 10, no caso negativo, elevado ao quadrado. Então, essa parte que eu reescrevi, ela é igual a essa outra parte. Resolvendo de outra maneira, vai ficar menos 36 dividido por 10, certo? Que multiplica, no caso, menos 36 dividido por 10. Fazendo essa operação aí, 36 vezes 36, isso resulta em 1.296, dividido, no caso, por 10 vezes 10, que é igual a 100. Ou seja, eu caí em uma multiplicação de fração. Em uma multiplicação de fração, eu multiplico o numerador com o numerador, que foi 36 vezes 36, né? Menos 36 com menos 36 vai dar mais 1.296. 10 vezes 10 é igual a 100. Resolvendo essa operação aqui, eu posso simplesmente escrever aqui, ó, 12,96. O 100, ele tem dois zeros, é como se eu andasse uma, duas e a vírgula vem parar aqui. E essa daqui é a minha resposta, igual à primeira maneira que eu resolvi. Resolvendo a letra E, na letra E eu tenho a seguinte operação, ó, mais 64, certo? Elevado aí ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 6,4, que multiplica 6,4. 6,4 vezes 6,4, isso é a mesma coisa que 40,96. Certo? Eu também posso resolver isso de outra maneira. E vou até pegar uma caneta de coloração diferente aqui, ó. 6,4 é a mesma coisa que 64 dividido por 10. Então, ficaria 64 dividido por 10, que multiplica 64 dividido por 10. Então, 64 vezes 64 dá 4.096, tudo isso dividido por 100, certo? O 100 ele não tem dois zeros, então é como se eu andasse aqui, ó, nesse numerador, duas casas para a esquerda. Então, fica aqui, ó, 4.096, certo? O 100 tem dois zeros, então eu ando, ó, uma, duas. Fica, no caso, 40,96. Indo para a letra F, na letra F, antes de tudo, eu vou apagar esses resultados aqui, certo? Na letra F, ele fala o seguinte, ó, que é 7,6 elevado a zero. Essa daqui eu não vou nem desenvolver, porque nós sabemos que todo número, certo, elevado a zero, ou seja, que tem um expoente igual a zero, ele é igual a um positivo. Tranquilo? Avançando mais um pouco aí, caímos nesse segundo tipo de exercício, que agora é trabalhando com essas potenciações aqui. Multiplicação de potência, certo? Na letra A, certo? Que eu vou escrever aqui agora, nessa minha letra A, ele tem aqui, ó, 2,4 elevado ao cubo, que multiplica 2,4 elevado à sexta. As mesmas regras aplicadas para os outros conjuntos, que nem o conjunto que a gente estudou anteriormente, que foi o conjunto dos números inteiros, também serve para cá.
Veja bem, eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base. Como assim mesma base? Essa base aqui é 2,4 e essa outra base aqui também é 2,4, certo? Então, se ela tem a mesma base, o que que eu posso fazer? Eu posso conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 6, isso daí é igual a 9. Fica esse primeiro resultado bem aí. Tranquilo? Mas também posso reescrever isso daqui em forma de fração. Como é que ficaria isso daí em forma de fração? Ficaria assim, ó, 24 sobre 10 elevado, no caso aí, a nona. E eu deixo isso daqui para reflexão de vocês. Tranquilo? Indo para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte aí, ó. 2 terços, certo? Elevado à nona, dividido, certo? Dividido por 2 terços, elevado, no caso, à quinta. Agora, olha só, numa divisão de potência de mesma base, o que que a gente faz? A gente conserva a base e faz a subtração no caso dos expoentes, ou seja, 9 menos 5. 9 menos 5, isso daí é igual a 4, tranquilo? E veja bem, eu tenho que dar uma seguinte orientação. Eu não posso escrever isso daqui, ó, 2 terços elevado à quarta. Por quê? Se eu escrever dessa seguinte maneira aqui, ó, apenas o meu 2 está elevado à potência, à quarta potência. Eu tenho que obrigatoriamente colocar parênteses, certo? Para essa quarta potência estar elevando tanto o 2, que é o numerador, quanto o 3, que é o denominador. Tranquilo? Não esqueça dessa informação. Indo para a letra C, na letra C eu tenho aí, ó, menos 1,5, certo? Dividido, menos 1,5, certo? Elevado ao cubo, e ele está elevado, no caso, aí, ao cubo novamente, ou seja, aqui eu tenho uma potência de potência. Em uma potência de potência, eu conservo a minha base é menos 1,5, então eu conservo a minha base, que é 1,5, certo? E multiplico, no caso, os meus expoentes, as minhas duas potências. Ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. Minha resposta fica aí, menos 1,5 elevado à nona, certo? Resolvendo a letra D, e a letra D vou até pegar uma coloração diferente, eu tenho aqui, ó, mais 1 sexto elevado ao cubo, que multiplica mais 1 sexto elevado ao cubo, que multiplica mais 1 sexto elevado ao cubo. Agora, o que que eu faço na letra D? Ó? Eu vou conservar a minha base, que é 1 sexto, certo? E todas as bases aqui, elas são iguais. Eu vou conservar a minha base e somar os meus expoentes. Veja bem, ó, 3 mais 3 é igual a 6. E aqui não tem nada, é como se houvesse um subtendido. Então, 3 mais 3 é igual a 6, com mais 1 igual a 7. Tranquilo? Agora eu venho para uma questãozinha que, apesar de ser bem fácil, sempre em exames de vestibulares, por exemplo, na questão 141 da prova azul do Enem do ano passado, caiu uma questão bastante semelhante a essa daí, tranquilo? Então, vamos aprender a escrever esses números aqui em forma de potência. Nessa letra aqui, que eu vou fazer questão de reescrever, certo? Eu tenho aqui, ó, menos, no caso, deixa eu apagar esse outro aqui, ó, eu tenho, ó, 0,001. Como é que eu escrevo isso daqui na forma de potência? Veja bem, eu vou escrever o 10, certo? Porque esse último número aqui é igual a 1, e vou contar quantos zeros ele tem. Sempre dá certo desse jeito. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3. Ele tem 3 zeros, certo? Agora, veja bem, esse número aqui é um número, no caso, que é bem pequeno, certo? E como ele tem essas casas aqui depois da vírgula, ele é um número que cada vez ele decresce mais, eu vou adicionar, no caso, esse número, no caso, negativo. Esse número bem aqui, ó, ele é a mesma coisa que eu escrever, no caso, 1 dividido por quanto? Tem quantos zeros? 1, 2, 3. É a mesma coisa que eu escrever 1 sobre, no caso, 1000. Que é a mesma coisa de escrever 10 elevado a menos 3. Tranquilo?
Tudo isso daí representa as mesmas informações. Indo para a letra B, seguimos a mesma linha de raciocínio. Basta a gente colocar um 10 aqui, certo? Quanto esse número termina em 1, e contar um números de 0. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloco menos 6, porque é um número, no caso, muito pequeno. E se fosse ao contrário, se fosse um número muito grande, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse dessa forma bem aí, ó, 1 milhão, como é que eu escreveria 1 milhão, no caso, em forma de potência? Eu colocaria o 10, contava um número de 0 e adicionava, no caso, 6. Como 1 milhão é muito pequeno e esse número aqui é 1 milhão é muito grande, quer dizer, certo? E esse número aqui é muito pequeno, eu simplesmente deixo aí esse número positivo. Fica como se fosse um macete essas orientações que eu estou dando, certo? Indo aqui para a letra C, na letra C é 0,01. Isso é a mesma coisa que 10, e aí basta contar o número de zeros. Tem quantos zeros? Não é 2? Eu coloco, no caso aí, esse 2 negativo. O último aqui eu resolvo da mesma maneira. Por exemplo, aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a letra D, bastaria eu escrever aqui o 10. Bastaria eu escrever o 10. E em cima do 10 eu escreveria, no caso, o menos 7, beleza? Tranquilo? Galerinha, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia e até a próxima.